Então, a minha natureza morta desta quarentena será um desinfetante, um vaso, uma colher de pau, um álcool gel e luva e um pote com água. Eu vou usar 2 lápis grafites, 2B e 4B, uma caneta Pentel de nanquim, uma caneta hidrográfica com a ponta pincel, essa é da Caran d'Ache, e as canetas Magic Color que você encontra aqui no Brasil em qualquer loja de artes. Também a minha paleta de guache. Então aqui eu vou pegar meu caderno e o lápis grafite 2B e vou começar a olhar para essa natureza morta e a tentar fazer um desenho cego. O que é um desenho cego? É um desenho no qual você está basicamente olhando para aquilo que está na sua frente, a natureza morta. E você tenta ao máximo não tirar o lápis do papel, você vai seguindo por linha e passando de cada objeto, né? Passando por cada objeto, seguindo quase que a mesma linha. É um desenho que fica, na verdade, muito bonito, muito interessante, porque é exatamente aquilo que você está vendo. Você não está querendo recriar nada, uma luva perfeita, um vaso perfeito, um container perfeito. É o que é. Nessa próxima página eu vou utilizar o grafite 4B. É um grafite muito mais macio que o 2B que eu usei na página anterior. E ele vai proporcionar essa possibilidade de marcar muito bem as sombras, as linhas fortes que indicam a mudança de um objeto para o próximo e assim por diante. Como vocês podem ver, eu tô com o lápis tô segurando o lápis bem na ponta dele, o que me permite ter uma maior flexibilidade assim com o meu pulso, com a mão. E de novo, tô ficando com o olho bem focado naquilo que eu tô vendo e não tanto preocupada onde as coisas estão sendo colocadas no papel. Ou seja, eu não tô tão preocupada na composição, né, em fazer tudo se encaixar nessa folha, e sim com aquilo que eu tô vendo, onde estão indo as sombras, as linhas mais importantes e assim por diante. Para esse próximo desenho, eu decidi usar a caneta nanquim. Se você não tem uma caneta nanquim, tudo bem, gente. Pega um pincel e tinta nanquim. Existem de várias cores, eu prefiro a preta. Eu gosto do desenho preto e branco. Eu usei as 2 páginas porque eu achei que é um material mais fluido. A caneta desliza muito bem, é uma tinta bem flexível, bem maleável e ela possibilita muitas texturas. Então, como vocês podem ver, a ideia é deixar o traço bem solto, bem livre. Minha mão tá no fim da caneta, né, na ponta da caneta, e eu não tô com intenção de deixar nada perfeito, eu faço erros, é mesmo focar nas linhas e sombras que eu tô vendo, alguns detalhes. E como vocês podem ver, já é o segundo desenho que eu ignoro a luva, né? Tava difícil eu encaixar a luva na minha composição. Então, com a caneta hidrográfica, com a ponta de pincel, eu decido fazer só a luva e focar de novo naquilo que eu tô vendo, sem intenção de ficar, sem intenção de focar nos detalhes ou de fazer uma coisa que seja perfeita, né? Apenas as linhas, algumas sombras. E com a caneta Magic Color eu dou cor e sombra à minha luva. Para esse próximo desenho, eu diria que na verdade são 4 exercícios que eu decidi fazer. Eu vou utilizar tinta guache, então essa paleta eu simplesmente sprayei água para reativar a tinta guache que tem nela.
E a partir da observação, eu vou começar a adicionar as linhas e as formas que eu estou enxergando. Eu não fiz nenhum estudo prévio com lápis grafite, não fiz também nenhum estudo prévio de paleta de cores. Para esse primeiro desenho, eu simplesmente sabia que eu queria utilizar as cores próximas àquelas que eu estava vendo em tempo real. Esse primeiro desenho, com certeza, ou pintura, né, eu diria, foi o mais elaborado, mais detalhado que eu fiz, e ele poderia ter sido ainda mais detalhado e elaborado, mas essa não é a ideia. A ideia aqui era simplesmente fazer alguns exercícios de olhar. Esses exercícios de percepção, eles são super importantes. Eu acho que a partir deles é que você começa a se habituar com a prática da pintura, a prática do desenho. E para que essas duas aconteçam, você tem que ter a prática de olhar, de enxergar, de perceber aquilo que está na sua frente. É interessante pensar que no fim eu acabo por escolher passar a maior parte do tempo focada nos detalhes da jarra de água com a colher de pau dentro. Em uma pintura ou um desenho, a gente não precisa representar absolutamente todos os detalhes. O que faz uma obra única, ou uma obra original, digamos assim, é se o artista consegue, de fato, explorar aquilo que ele observa. E cada um de nós enxergamos uma coisa. Cada pessoa enxerga de uma forma muito diferente. Pode ser que alguns gostariam que eu tivesse detalhado as flores, as plantas no caso, e alguns que eu tivesse detalhado a garrafinha do desinfetante. No meu caso, eu fiquei focada em detalhar a jarra de água com a colher de pau dentro. Pode ser que em algum outro dia, algum outro momento, eu queira falar, não, agora eu vou fazer o detalhe mínimo de cada plantinha. Cada um pode escolher, não tem regra. A ideia é que a gente possa praticar. Na prática, você se habitua, né? Vira um hábito pintar. E pintar é sobre enxergar. Por exemplo, nesse terceiro desenho,
o do azul mais escuro, eu comecei a querer brincar e tentar fazer uma pintura com as cores opostas. Então, se o desinfetante era roxo, eu ia fazer ele em amarelo. As folhas sendo verdes, eu ia fazer elas em vermelho. O vaso terracota, eu acabo optando por um azul cerúleo. O que eu acho importante, muitas vezes, na verdade, antes de você querer fazer qualquer detalhe, se ater a qualquer linha ou forma especificamente, é brincar. O círculo cromático, ele me ajudou nesse desenho especificamente, porque eu ia, ao longo que eu ia fazendo o desenho, eu ia falando, nossa, qual que seria a cor oposta do terracota, ou qual seria a cor oposta do transparente, que eu vejo para um transparente mais esverdeado, então vai ser um transparente mais avermelhado, e assim por diante. Então o que eu fazia era, ia até o final do meu caderno, onde eu tinha feito o círculo cromático, e via que cor tá oposta. E para o meu quarto desenho, como vocês podem ver, para a minha quarta pintura, eu decidi focar mais ainda e detalhadamente na jarra com água com uma colher de pau dentro. Para mim, me interessa muito como a água e o vidro, eles deformam aquilo que a gente vê. E eu queria, de alguma forma, representar essas deformações. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês talvez pratiquem fazer uma natureza morta em casa, juntando objetos caseiros e soltando um pouco o gesto. Faz com linha, faz com pincel e nanquim, faz com uma canetinha que você tiver. Pode fazer com bique também, não tem muita regra. A ideia é explorar cor, formas, linhas e, enfim, preencher um pouco o nosso dia a dia com um tempinho que você separa para você enxergar as coisas de outra maneira. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.